A paz do Senhor, meus irmãos. Nessa tarde maravilhosa, vou ler apenas um versículo no livro de Jó. No Jó capítulo 42. E o versículo de número 5, Jó 42, versículo de número 5, que Jó confessa dizendo: com meu ouvir, dos meus ouvidos, ouvi. Mas agora te veem os meus olhos. Por isso abobino e me arrependo no pó e na cinza. Irmãos, fazer o ministério, pregar a palavra de Deus, está literalmente na dependência, fazer aquilo tão somente que o Senhor nos ordena, não é fácil. É muito espinhoso. As pessoas querem pregar o evangelho, né, da cruz, mas levando apenas flores, esquecendo que o caminho é espinhoso. Não é fácil obedecer a Cristo. Vivemos no tempo, como dizia um pastor, colega meu, o pastor Moisés, falando de animadores de auditórios, que as pessoas precisam animar a plateia. Precisa que a igreja bate palma, que a igreja ria, e deixam de pregar tão somente aquilo que o Senhor mandou. Pregadores, o evangelho é árduo. E os verdadeiros, às vezes, até têm medo de pregar o evangelho como ele é. Muitos, e muitos até têm medo do peso, da responsabilidade. Os mais afoitos não conhecem o peso da cruz. Mas aqueles que conhecem o peso da cruz, normalmente, a princípio, a rejeição. Lembra do profeta Jeremias: Senhor, ainda sou uma criança. Senhor, não diga sou uma criança, porque aí tem aquela história que todos conhecem. E eu quero falar nessa tarde, eu vou contar o testemunho que eu ouvi. Para não dizer que eu não sei onde ele está, o pastor está, eu agora, hoje pela manhã, eu entrei em contato com o pastor Luciano Fagundes, que está naquela região de Ituaçu, e perguntei: pastor, aonde está o nosso irmão Aguinaldo? Que é um senhor que ele foi pastor do campo, quando a igreja aqui pertencia tudo a São Felipe. E ele disse: Juraci, o nosso pastor está lá na cidade de Cafarnaum, ali depois de Irecê. Então vou contar um testemunho como para enfativar, deixar bem enfático aqui a questão de duas chamadas: a chamada específica do homem e a chamada que o homem pode ou não paga um preço, mas não vai. No caso desse pastor, dessa pessoa que eu vou falar, o pastor Aguinaldo, ele na verdade tinha uma chamada específica na vida dele. Ele é de uma cidade aqui do sul da Bahia, eu não lembro bem a cidade, me esqueço agora. Mas ele tinha duas padarias na cidade. Alguns funcionaram, as padarias funcionando muito bem. E um certo dia, ele foi chamado para o evangelho, para pastorear. E ele tinha duas padarias, era um empresário bem sucedido na cidade, tudo muito tranquilo. Ele não quis nem saber, não. Ele disse que tinha medo, era difícil. Esse testemunho eu ouvi pessoalmente dele. Que ele foi pastoreou no campo e aqui pertencia ao campo e ele já ensinou isso aqui. E o que aconteceu? Ele disse que certo dia parou um carro na porta dele. E alguém falou com ele: olha, pastor não, olha, irmão Aguinaldo, você vai ser cometido de uma doença que ninguém pode curar. Agora eu posso curar. Eu vou curar. Agora só eu posso curar. E disse: você quer saber se é de Deus? Que Deus está falando com você? Pois bem, eu vou te dizer alguma coisa que você não sabe. Ele disse: você não tem um irmão? Você tem um irmão morando nessa cidade, não tem? Ele disse: tenho. Ele disse: eu vou contar uma coisa que aconteceu com seu irmão e nós vamos lá agora. Ele disse: seu irmão essa semana comprou uma vaca preta. Ela tem um ubre grande. Ele botou essa vaca no pasto do vizinho e a vaca andando para lá e para cá furou o ubre na cerca de arame. E teu irmão já está vendendo essa vaca. Vamos lá na casa do seu irmão. Aí ele disse: fui na casa do irmão dele com aquele senhor que veio de fora do Rio de Janeiro.
Aí perguntou, senhor fulano, tu comprou uma vaca essa semana? Ele disse, comprei. Qual é a vaca? Ele fez preta. Ele disse, cadê a vaca? Disse, rapaz, eu botei essa vaca no pasto do vizinho. E ela tem um ubro muito grande, furou o ubro, eu estou vendendo a vaca. Aí aquele homem vira para ele, foi Deus que falou com você ou não foi? Aí aquele homem entrou num carro e foi embora. Dias depois ele disse que apareceu uma manchinha no braço dele. Fui ao médico. O médico falou para ele, rapaz, isso é lepra. Se afasta das suas padarias, porque se as pessoas forem perceber isso, não vai querer nem comprar pão. Ele se afastou na padaria e o negócio foi se agravando cada vez mais. Vendeu uma padaria, vendeu as duas padarias e nada de resolver o problema. Não sei se é o Espírito Santo, é Santa Catarina, ou não, é uma cidade dessa aí do sul, uma região dessa do sul, um estado desse aí. Não sei qual foi o estado. Que tem um hospital, na época tinha esse hospital especializado nesse tipo de lepra. Só lá tinha. E lá ele diz que mandam ele e ele vai para essa cidade. Depois de muitos dias, ele diz que a esposa dele era uma pessoa jovem, bonita, aquela mulher chegava para visitar, ele não tinha mais pele em canto nenhum no corpo. Aí ele disse que alguém perguntava, o que é que a senhora achava que ele era um indigente? E perguntava assim, sempre uma pessoa diferente perguntar a ela, o que é que a senhora é dele? Ela dizia, ele é meu esposo, ninguém acreditava. Pelo estado de calamidade, achava que ele era um indigente. Certo é que o tempo se passou. E o médico chamou ele em particular, depois de várias juntas médicas, disse assim, você é nordestino? Ele disse, sou. Cabra macho de verdade? Ele disse, sim. Volta para a tua terra. Compra um paletó de madeira, porque isso não tem cura. E ele voltou para casa para morrer em casa. Mas, quando chegou em casa, oh aleluia, quem apareceu? Glória a Deus. Que apareceu aquele homem lá de trás, que antes tinha falado com ele, que ele tinha rejeitado, ele não queria ir para a obra. Mas aquele homem disse que ele ia, e aconteceu algumas coisas com ele, mas ele ia para a obra. Aquele homem apareceu, e ele estava lá para morrer, não tinha mais o que fazer. Aquele homem botou ele dentro do carro, e disse, vamos para o Rio de Janeiro. E chegou no Rio de Janeiro, aquele homem começou a levar ele a algumas congregações, e uma daquelas congregações, para você ter uma ideia do estado de calamidade dele, era tão grande, sem pele nenhuma, que ele não podia vestir roupa nenhuma. A única coisa que ele ia para a igreja era com uma toalhinha amarrada na cintura, só uma toalha, porque não tinha pele mais em lugar nenhum. A lepra estava tão profunda que comeu parte dos tendões. Ele tem um dos braços que ele não sente, foi uma marca que Jesus deixou. E ele disse que nenhuma daquelas orações que os irmãos estavam fazendo, as irmãs botaram ele no circo de oração, fizeram um circo, as irmãs no circo de oração, e ele ficou no meio. Quando elas começaram a orar, oh aleluia, o dirigente da congregação falou lá de cima, oh Jesus. Aquele homem disse, eu vejo que eu não sei se foi um redemoinho de fogo, alguma coisa de fogo, eu não lembro bem o que foi, desceu e cobriu esse Senhor que vocês estão orando. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, quando acabar a oração, a pele do pastor Aguinaldo, que não tinha pele canto nenhum, estava como a pele de uma criança, completamente restaurado. Só que um dos braços, a lepra estava tão profunda que já tinha comido até os tendões. Um dos braços ficou, Deus curou tudo, mas deixou uma marca para ele lembrar sempre. Ele tem que estar sempre segurando no braço, sempre ele está pregando, está ensinando, mas está sempre segurando, porque ele não lembra, o braço está esquecido totalmente. Foi uma marca que Jesus deixou. Sei que Deus disse, agora eu vou te dar 3 armas poderosas para você pregar o Evangelho. 2 delas eu lembro, a outra eu não lembro mais. Uma delas é que se o pastor Aguinaldo colocar a mão na sua cabeça, ele vira a tua vida por completo. Deus revela totalmente a sua vida para ele. A outra, Deus disse, tu vai agora para São Paulo, do Rio de Janeiro. Tu vai para São Paulo, deu o nome do pastor, e disse, esse pastor é grande 2 vezes. Tu vai falar para ele, porque ele é grande 2 vezes.
chegando em São Paulo sem saber quem era. Viajou de lugar para outro até que descobriu da convenção que era um pastor da Assembleia de Deus. Chegando, não lembro bem se era da Assembleia de Deus, era um pastor de nome. Chegando lá, ele disse, olha, Deus disse a ele, é esse aqui, chamou ele em particular, disse, Deus quer falar com você. Quando ele sentou na mesa, Deus disse, olha, tu diz para ele que lá na concessionária que ele tem, no interior do estado de São Paulo, tem carro roubado na concessionária dele. Está adulterado e está lá. Ou ele manda tirar esses carros agora, ou eu vou mandar a Polícia Federal lá. Glórias a Deus. Irmãos, o que é que eu quero mostrar com isso? Quando alguém tem uma chamada de Deus, o profeta de Deus que tem uma chamada de Deus, não fuja, não tente. Jonas foi uma baleia. Pastor Aguinaldo, que pode confirmar tudo que eu estou dizendo aqui. Acabei de confirmar hoje com o meu amigo, pastor Luciano Fagundes, que o pastor Aguinaldo está lá na cidade de Cafarnaum, Bahia. Que isso que eu estou falando aqui é verdadeiro. Então, irmão, não fuja, não tem como fugir. Se Jesus te mandou pregar a palavra dele, pregue, mesmo que seja dura. Jesus está precisando de verdadeiros profetas. Jesus não está precisando de animadores de auditório que saem pregando para agradar a igreja, para retornar outra vez por causa do cachê. Não! Jesus está precisando de pessoas para restaurar uma igreja ferida, sangrada, humilhada. Jesus está precisando de pessoas que preguem que apesar de tudo ainda existe esperança. Então que Jesus te guarde, te proteja, te ilumine. Lembre-se, valorize a chamada que Jesus te deu. Valorize o seu desígnio. O que é o desígnio? Aquilo específico que Deus preparou para você. Investa nele. Se você já sabe o seu desígnio, qual é a tua chamada, não importa que as pessoas falem a teu respeito, mas pregue a palavra de Deus. Neemias não deu ouvido a Sanbalate e Tobias, dizendo, vem cá para que nos congratulemos junto. Eles queriam matar Neemias, mas Neemias mandou um recado para ele, eu estou muito ocupado fazendo esta obra. E se eu for, a obra pare. Jesus te chamou para fazer essa obra. Não se preocupe, não tenha preocupação em agradar a ninguém. Tão somente aquele que te chamou para agradar. Certamente não serás aplaudido. Certamente terás lugar de voltar de lá só uma vez. Mas certamente o seu nome será exaltado no céu, porque está obedecendo ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Boa tarde.